De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Começando aqui o segundo bloco do programa De Bem com Pão, hoje conversando com o irmão Estevam. E nós conversamos um pouquinho mais com ele hoje, no primeiro bloco, a respeito do encargo de liderança. Agora, compartilhar com o irmão aqui aquilo que o irmão sente do Senhor, de compartilhar conosco, do De Bem com Pão aqui, para o irmão poder trazer aquilo que sente aqui, poder compartilhar um pouco mais dos materiais, da vivência que ele tem tido com a comida, com a alimentação do Senhor aqui na cidade de Feliz. Amém. O que eu tenho para compartilhar assim é que realmente a gente tem que, até com um cargo de liderança, tem que estar buscando sempre acompanhar as palavras apostólicas, aquilo que o Senhor tem dispensado, palavras ao vivo, enfim. Por exemplo, o Senhor tem orientado para a igreja sobre livre-se da apostasia, tem aquele material que o Senhor colocou, então é um material que o Senhor disse para a gente voltar a ruminar e a receber, para que a gente não venha estar fazendo a obra relaxadamente, para a gente continuar buscando o Senhor no Espírito. Então, há uma infinidade assim de materiais e muitos materiais assim, como o mundo ele tende como que a gente se volte para as coisas antigas assim, como a gente acaba esfriando na fé em muitas coisas assim que o mundo proporciona. Então, com essa direção do Senhor, faz com que a gente fique firme no caminho do Senhor, com que a gente não retroceda, com que a gente não esmoreça, com que a gente batalhe pelas coisas de Deus. Então, o material do Senhor, ele é riquíssimo nisso. E, por exemplo, eu estava lendo um livreto esses dias sobre inimigos da alma. Sim. E esse livreto, assim, ele fala sobre as nações que habitam dentro da gente. Então, eles fazem com que a gente recobre a sobriedade espiritual, que a gente entenda que a gente tem uma batalha a ser vencida, que o Senhor tem uma batalha a ser vencida dentro da gente. Que até como ministrava antes, assim como o Senhor venceu as 7 nações no Antigo Testamento, Ele vai vencer as 7 nações agora dentro da gente. Porque o Antigo Testamento, como nós sabemos, é sombra do que é no Novo Testamento. E pela obra da cruz, por meio de Jesus Cristo, é que isso vai começar a ser vencido dentro da gente. E enfim, eu sugiro aos irmãos assim, se os irmãos, por exemplo, não têm pego o material para ler do início ao fim, que peguem, porque isso faz com que tu volte a ter o discernimento espiritual sobre as coisas de Deus, faz com que tu não se distraia com as coisas do mundo, porque, como eu falei antes, existem muitas oportunidades para tu te distrair das coisas de Deus, e que não venhamos estar olhando para essas oportunidades. É como Pedro, que quando foi andar sobre as águas, no que ele parou de olhar para Jesus Cristo, ele olhou para as ondas que estavam no mundo, ele começou a afundar. Então, o material do Senhor, ele faz com que a gente volte à simplicidade de Cristo, porque muitas vezes ela é esquecida quando a gente olha para nós mesmos, porque a gente esquece de perdoar, a gente esquece que não deve julgar o nosso irmão, a gente esquece que, enfim, dos princípios básicos do Senhor a gente esquece. Então, assim, a palavra do Senhor, a coletânea apostólica, que antes a gente tinha um engajamento e continua tendo agora também, a TV Menorá, então tudo isso aí nos leva a manter aquela comunhão com Cristo e com os irmãos, tá? Porque sem isso a gente também não tem comunhão com os irmãos. Irmão, como é que funciona aqui para dar testemunho nesse momento da parte, como é que o Estevam tem se alimentado? Como é que funciona? Ele não gosta mais de ler, de ouvir, de ter os CDs? Não, eu realmente me alimento mais, participando dos cultos. Como é que tu sente assim que tu tem maior facilidade de assimilar aquilo que o Senhor tem nos trazido de alimentação da sua palavra? Bom, o que eu tenho feito assim também, eu tenho lá em casa, por exemplo, pela misericórdia de Deus, eu não tenho antena de TV, sabe? E aí, o que a gente tem feito? De manhã, as primícias, é importantíssimo as primícias.
porque tu realmente mostra para Deus que tu quer viver com Ele aquele dia, né? Que tu quer dar o melhor para Ele naquele dia. E como materiais, eu pego um livro, eu começo a ler, ou meditar, a Bíblia principalmente, e tu coloca, por exemplo, um louvor, já enquanto eu vou me vestindo, vou fazendo os afazeres que eu tenho que fazer, tomar café, a gente já coloca já uma ministração, eu e a Renata, e aí depois vamos para o trabalho, até durante, dá um percurso de 9 minutos do Vale Real a Feliz, e a gente já procura botar uma ministração para ir ouvindo, né? Enfim, é uma série de oportunidades que tu tem para estar ligado no Senhor. E porque senão a gente está caindo fácil, né? Mas assim, o que me mantém firme no Senhor mesmo são a questão do áudio também. Porque às vezes eu boto no celular alguma coisa, alguma ministração e vou ouvindo também. E isso é uma bênção. Tá, onde tu estiver, o Senhor tá do ladinho. Só ligar no Pão de Judá ou na TV Menorato, tá firme. E isso ficou hoje mais fácil, porque você pode agora também baixar esses áudios diretamente do site da Editora Vento Sul, www.editoraventosul.com.br. Você baixa o áudio, já instala direto no teu celular, no teu tablet, iPad, e assim vai. Hoje tem tantos recursos, né? Pode botar dentro do MP3 para ouvir lá. Quando vai fazer caminhada, tem pessoas que fazem caminhada, põe aqui no ouvido o fone e enquanto tá lá precisando exercitar o corpo, que eu creio que é para melhor o Senhor habitar aí nesse santuário, né? Creio sim nisso. E aí a gente também tem já essa possibilidade de estar se alimentando da palavra do Senhor, né? Tá lá. Então a gente pode sim cuidar para que a gente esteja sempre buscando a palavra de Deus. Olha quanto tempo a gente tem de defasagem, né, Estevam, da questão da alimentação espiritual. A gente cuida do corpo, não sei com que idade você veio, mas se a gente for ver aí, geralmente as pessoas que eu conheço têm uma defasagem. Quantos anos o Estevam veio, né, para o Senhor? Já tinha 20 e tantos, já tinha 30 e tantos, né? Então, o que acontece? Pô, eu tenho uma defasagem aí que antes eu não costumava alimentar o espírito, agora eu preciso alimentar o espírito e eu preciso compor aquilo que estava faltando para que o espírito seja forte e assim eu possa ter a manifestação espiritual através da minha vida. Porque eu não sei se o irmão compartilha com a gente aí como, né, ter a manifestação espiritual se eu não me alimentar do Senhor, Estevam. Não tem como, Marcelo. Não tem como. Porque a gente vai expressar aquilo que a gente está cheio. E se a gente der oportunidade à carne, é ela que vai se expressar. O Senhor, Ele disse que Ele vai colocar as 7 nações na carne devido à crucificação da nossa vida com Ele. Então, a gente, tudo tem que passar pela cruz. E esse discernimento a gente só vai ter se a gente se alimentar. Do contrário, a gente vai aceitar tudo que vem, a gente vai receber todas as flechas do inimigo e a gente vai estar amargurado, a gente vai estar indignado, a gente vai estar irado, a gente vai estar, enfim. E normalmente o primeiro que a gente descarrega é o nosso cônjuge, né? Então, a vida do lar também já não começa a ser tão fácil, sabe? Então, a alimentação é muito importante. Principalmente, assim, é de dentro para fora que as coisas começam a acontecer. Então, é dentro do lar, tu tem que ter um momento com a tua esposa para te orar, meditar na palavra com ela e futuramente com os filhos, se Deus quiser, enfim. Porque se tu não viver essa oportunidade que Deus está te dando, é em vão. Tu vai estar mesclando o mundo com a casa de Deus. Então, a palavra de Deus hoje, assim, ela não é uma opção a mais para ti. Não, ela é a opção que Deus te deu para viver. E eu vejo Deus gritando nos meus ouvidos sempre, na vida da igreja, assim, para a gente realmente vestir a camiseta, sabe? Realmente, assim, deixar o Cristo dominar a nossa vida. E para isso é só no pagar um preço. E o pagar o preço é pela meditação, oração, jejum, leitura da palavra, ouvir os áudios, as ministrações que o Senhor traz para nós, nos momentos apropriados, momentos propícios, porque existe todo um mundo espiritual atrás disso. E o Senhor, ele sabe exatamente daquilo que a gente está precisando para aquele momento. Ele vê a nossa fraqueza.
E para a gente acompanhar isso só na meditação mesmo. Só na busca da palavra, nos preenchendo cada dia mais e podendo dar vazão. Porque assim que a gente alimenta o nosso espírito, a gente vai preenchendo e a nossa alma expressa isso. E está aqui o irmão Estevão, com esse cargo de liderança, compartilhando com a gente como se alimentar, o que ele tem trazido de testemunho. Irmão, nós temos na casa do Senhor muitos e muitos CDs. O que os irmãos assim tu sente tem chegou até o Estevão? Estevão, preciso meditar num material. O que o irmão tem indicado assim para que a pessoa possa se alimentar? Como é que tem sido esse processo aqui? Porque eu creio que as pessoas olham geralmente assim, né? Daquilo que eu já compartilhei muito com os irmãos, olham para o encargo de liderança. O Estevão é liderança, então eu vou lá buscar ele. Porque a gente não consegue discernir ou diferenciar muitas vezes ainda quem está caminhando, iniciando. Olha, já vincula um encargo com a pessoa mais espiritual, né? Independente se é ou não, né? A pessoa já julga. E como é que faz essa questão assim? A pessoa vem para ti, Estevão, quero buscar lá a tal situação. O que tu tem visto, assim, que o Senhor tem te usado para indicar de material para as pessoas que têm chego, assim, que o Senhor tem colocado à tua frente? Não necessariamente aqui na igreja, né? Mas pode ser até numa situação de evangelismo, creio eu. O que o Senhor tem usado, o vaso Estevão, para poder ministrar para as pessoas aí? Amém. Eu tive uma situação assim que o Senhor me colocou para proporcionar para aquele vaso lá, o Livre-se da Depressão. Opa. Porque é algo assim que a pessoa começa a entender como é que funcionam as coisas, ela começa a entender o reino de Deus e que ela se encontra doente. Todos nós estamos doentes quando a gente não está vivendo a palavra de Deus. E, enfim, cura interior também é algo assim muito importante a gente fazer e, inclusive, refazer. Enfim, N situações assim, por exemplo, amar é apacentar, é outro material muito interessante para a gente estar recobrando também a questão que o Senhor já nos deixou determinado ou firme dentro da gente para a gente apacentar, e muitas vezes a gente não se submete a isso, a gente não entende que a gente vai ser curado servindo ao Senhor, a gente não vai ser curado a gente nos dispondo ao Senhor, ouvindo, e muitas situações assim vai... Que beleza. E nós temos agora aqui, já tem muitos materiais agora com essa novidade da Editora Vento Sul de levar os materiais para as micro-regiões e ter um material abundante. O que o Estevão sente aqui da sua vivência na Igreja do Senhor Jesus na Cidade Feliz? O que tu crê assim, que é uma estratégia, assim, olha, eu sinto que se eu pudesse, ia levar e espalhar tal material primeiro, assim. O que tu sente que é uma necessidade do povo da Cidade Feliz? Bom, a Cidade da Feliz, assim, até falando um pouquinho da região geográfica, aqui ela se localiza numa região estratégica, né? Que ela fica entre a Serra Gaúcha e a capital do estado. Então, assim, o senhor já botou um ponto de distribuição aqui de materiais. A nossa região aqui, dado a ser de origem alemã e italiana, assim, tem muita tradição, muitas coisas assim que o senhor precisa renovar. E muitos materiais assim, eles que eu imagino assim, que eu sinto assim, que realmente assim vai fazer a diferença na vida do lar, o Esposa em Modelação, que aí tu começa a arrumar dentro de casa, a igreja ela começa a se manifestar no lar para depois expressar fora também. O Senhor serve com servo também, porque eu vi em mim assim a questão do orgulho, né? Eu também sou de origem alemã, né? Aqui a gente vê as tradições que existem ainda, e o Senhor serve com servo é algo assim que te traz o reino de Deus. Ele diz, o reino de Deus é assim. Se tu não agir desta forma, se tu não perdoar, tu não vai ser perdoado. Então, eu vejo assim uma grande necessidade assim das pessoas serem curadas nessas áreas assim, na questão do perdão, na questão de se sujeitar a Deus e não Deus se sujeitar a mim. Então, eu vejo esses materiais assim de grande relevância assim. Esposa em Modelação e Senhor serve com servo.
Tá aí as dicas, então, para o evangelismo, né, do irmão Estevam, aqui o livro Esposa e Moderação e Senhor Serve com Conselho. E nós vamos para o intervalinho comercial, voltamos já já para o terceiro bloco, hein? Fica ligado. De Bem com o Pão.